Saudações rubro-negras, fala aí galera do Flanários Rubro-Negro, meu nome é Alan Castro e hoje eu estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro. E hoje nós vamos reagir aqui a uma análise do programa de placa, né, que é vinculado aí à TNT Esportes, link na descrição do programa, tá? Créditos justamente da TNT Esportes, do programa de placa, e eles têm um quadro aí dentro do programa chamado Sai do Muro, né, que eles vão fazer uma avaliação de alguns times da Série A que na ideia deles brigam pelo título do Brasileirão, vaga na Libertadores ou contra o rebaixamento. Nós vamos reagir aqui às análises deles e depois eu faço meus breves comentários ao final. Então fica até o final aí do vídeo, né? Vai ser bacana ver a forma como cada um está enxergando aí a participação do Flamengo na competição e depois a gente conversa. Já deixa aqui a sua inscrição, quem não é inscrito, o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, vamos lá e daqui a pouco a gente se fala. Valeu! Hora de sair do muro aqui no De Placa em relação ao Campeonato Brasileiro. E aí é muito simples, diante do que foi falado, né, recentemente em relação ao Botafogo. Será que o Botafogo ele consegue se sustentar na liderança? Vai oscilar ainda? Quem que briga pelo título do Campeonato Brasileiro? Então a gente vai fazer essa brincadeira. Pegamos ali alguns clubes, briga pelo título, vaga na Libertadores e contra o rebaixamento. Vamos abrir com o Botafogo logo então, Wallace? Rouba tempo, né? Briga pelo título. Briga pelo título, é isso? Já deu muitos argumentos aqui que é briga pelo título. Favoritaço. É isso, né? Então já vamos colocar o Botafogo na briga pelo título, excelente. Vamos colocar lá no fim agora, Fortaleza. Vaga na Libertadores. Vaga na Libertadores? Sim. Também acho. Fortaleza não corre risco de cair. Patronato agora. Fortaleza não corre risco de cair. Muito difícil ser campeão. Então acho que ele vai dar uma moral grande para a Copa Sul-Americana. Então Fortaleza, vaga na Libertadores. Grêmio, vamos com o Grêmio. Briga pelo título, vaga na Libertadores. Os times estão mais surpreendendo, até pelo que estão jogando, Wallace? Sim. O Botafogo e o Grêmio? E o Grêmio tem jogado bem. Ontem jogou bem de novo. A gente falou aqui do Cristaldo, falou do Vilhaçante. O próprio Soares, assim, é brincadeira o que o Soares faz com 40% da condição física dele, porque ele tá sentindo muitas dores no joelho. Eu vou colocar o Grêmio como briga pelo título. E aí, Gi? Não, briga pelo título, tá jogando bem, mas é exatamente o que o Wallace falou, né? E aí o Vasco da Gama, o Wallace? Tem uma categoria degladiando contra o rebaixamento? É degladiar contra o rebaixamento, assim. Hoje, desses aí, é de longe o favorito pra cair. E aí, Gi? Contra o rebaixamento também. E é desleal essa campanha do Vasco com o torcedor, porque aquele começo ali, o jogo contra o Palmeiras, contra o Atlético, fizeram o torcedor acreditar que o Vasco poderia ter mais, né? Pela primeira vez na história, o Vasco termina a 14ª rodada com menos de 10 pontos. Santos, ô Vessi? Briga contra o rebaixamento. Também acho. E pra mim, o elenco do Santos é pior do que o do Vasco. Não. Rebaixamento. E aí o Corinthians? Rebaixamento. Se tivesse ali um meio de tabela, eu largaria o Corinthians no meio da tabela. O conceito do exercício que a produção quis dizer, eu acho que o Corinthians só tem um lugar, que é contra o rebaixamento. Atlético Mineiro. O Galo não vai brigar contra o rebaixamento. E como não tem o meio do caminho... Uma pausa aqui, galera. Realmente aí o Vasco tá num caminho muito complicado, né? Se o time não tiver uma reação logo, né? Se ele virar esse primeiro turno desse jeito, tem tudo para cair novamente para a Série B, né? Mesmo virando SAF, mesmo investindo aí mais de 100 milhões aí no elenco. Com relação ao Corinthians aí, polêmica, né? O primeiro analista aqui colocou, o Wallace, né? Colocou o Corinthians como briga pelo rebaixamento e depois com os argumentos, chegaram às conclusões todos ali, né? Mas eu achava que o Pofechou tinha um projeto, né? Mas realmente o time do Corinthians é outro que tem que se atentar, se alertar. Eu não acho que o Corinthians vai cair, mas no momento tá feio, né? O cenário não é bom para o Corinthians, né? Vamos ver aqui o que vamos falar agora do Atlético Mineiro. Acho que hoje o Galo não joga pra pegar o G6. Tá. Eu acho que é por aí. Acho que a leitura do Wallace é essa aí mesmo. Eu vou de vaga na Libertadores porque é o que encaixa ali. É isso? Vaga na Libertadores, mas eu acho que dá pra gente colocar um pouquinho acima, sabe? Acho que se for entre os três, eu ainda acredito que pode brigar sim. Já puxa o Fluminense, então. Fluminense, vaga na Libertadores. A dar o salto pra briga pelo título, pra jogos de mata-mata, vai faltar mesmo, de fato, o que a gente falou. De repertório, às vezes,
pro Diniz enxergar o time e mudar. Paga na Libertadores e pra mim, o Fluminense, tiver que colocar um na frente de Fortaleza e Atlético Mineiro, o Fluminense é o que tá acima deles. Vaga da Libertadores. Palmeiras e Flamengo. Pode botar os dois na briga pelo óbvio. título. Palmeiras não briga mais pelo título, gente? Claro Por que 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 não? briga. Se for eliminado agora da Copa do Brasil, vai brigar pelo título. Não é pela questão de pontuação e diferença, Ah, tá. é pelo que o Palmeiras pode produzir. Não, eu acho que 2-3, Grêmio, Flamengo e Palmeiras, quem eu colocaria na frente seria o Flamengo. Vamos dar outro pausa aqui, é o seguinte, galera, o Fluminense, eu também acho que ele vai ficar brigando por vaga na Libertadores, né, seria pra mim até uma decepção em termos assim do que o Fluminense apresentou, né, até então, se ele ficasse de fora da Libertadores, ainda mais se a gente considerar que pode chegar, além do G6, ter mais vagas, 7, 8 e até 9, não sei. Então, realmente, o Fluminense briga pela Libertadores, né. Agora, essa questão aí do Diniz, de ficar ali coordenando, sendo técnico da seleção interino, eu acho que isso vai influenciar demais no time do Fluminense. Eu não sei se o Diniz termina o ano como técnico do Fluminense, talvez ele tenha que fazer essa escolha, ou um ou outro, tem essas questões éticas, nós até falamos na live aqui. Não é tão simples assim o caminho do Fluminense a partir dessa nova situação, desse novo cenário, no qual o Diniz passa a estar com o olho na seleção e o olho no tricolor. Tem que ter Na elenco briga. pra ganhar o Campeonato Brasileiro? Tem. Palmeiras tem elenco? O Palmeiras não tem um elenco como o do Flamengo, mas o Palmeiras tem mais elenco que o Botafogo? O Palmeiras Tem mais elenco que o pode Botafogo. ser obrigado a focar no Campeonato Brasileiro, né? A gente tem que colocar isso também. Já Não foi tem pro elenco, saco mas isso aí. pode ficar só com o Campeonato Brasileiro. Acho loucura não achar que o Eu Palmeiras não acho precisa que de precisa de reforço. reforço. Eu acho que sim. precisa de reforço, mas não é esse o motivo Então, do não, mas Palmeiras não estar se brigando quiser pelo brasileiro. melhorar, se quiser melhorar, eu acho que precisa de reforço. Bom, galera, esse aí foi o vídeo, né? Esse quadro chamado Sai do Muro, do programa de placa, né? Vinculado ao TNT Esporte. Reforço que os créditos aqui, o vídeo original estão aqui na descrição, tá? Convido a todos a ir lá ver o vídeo completo, porque eles falam um pouco mais, a gente tentou fazer uns cortes aqui para ficar mais dinâmico, mas eles se aprofundam um pouco mais nas análises deles. Não falaram muito sobre o Flamengo, é verdade, né? Mas assim, de uma forma sucinta, falaram que o Flamengo, como tem perspectiva de melhorar o seu elenco, vem melhorando, vem crescendo na mão do Sampaoli, ele acaba sendo aí um dos candidatos, né, nessa briga pelo título. Na opinião deles, o que está mais ali como uma ameaça ao Botafogo, né? De fato é uma distância grande, aí o Botafogo conseguiu abrir uma pontuação larga, né? Vai ter que ter muito tropeço, cair muito de produção o Botafogo para perder essa diferença, para que um time tire essa gordura, né? Um fato que muda, que pode mudar esse cenário, é a mudança de técnico repentina que o Botafogo está enfrentando, né? Luiz Castro foi embora, se não me engano, Bruno Lage está chegando. E aí eu não sei quanto tempo talvez esse técnico precise para, de repente, adaptar o time ao que ele quer, se ele vai fazer essas mudanças, qual é o risco que o Botafogo Real corre com relação a isso. O lado positivo é que o Botafogo não está mais na Copa do Brasil e uma competição a menos facilita nessa questão de treino, de recuperação dos atletas, de uma hora ter que decidir um time misto e tudo mais. Agora o Botafogo é um time que está azeitado, que está jogando bem, está jogando certinho, né? Então teria que ter assim ameaças externas grandes para começar a ter uma queda no seu desempenho. Com relação ao Palmeiras, rapidamente aqui, a moça aqui, que eles chamam de Gi, colocou muito bem. O Palmeiras pode ter só o Brasileirão como competição. O Palmeiras foi eliminado ontem em casa para o São Paulo, na Copa do Brasil. Vai ter aí um embate difícil na Libertadores contra o Atlético Mineiro, né? Que também não está na Copa do Brasil, então ele deve focar mais em Libertadores no Brasileirão, talvez nem tanto Brasileirão, porque já está um pouco mais abaixo da disputa pelo título. Então o Atlético pode apostar tudo aí na Libertadores e endurecer aí essa disputa com o Palmeiras. Então, se o Palmeiras for eliminado também da Libertadores, vai ter aí somente o Brasileirão para disputar, e isso pode fazer com que o Palmeiras cresça na competição, né? E mire aí como para salvar o ano, ganhar o Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo, por enquanto, está nas 3 competições, torço para que continue assim. O Flamengo, em contrapartida, tem um elenco que está se formando, está assim, ganhando mais corpo, né? Saindo algumas peças que não estavam funcionando, né? Se a gente colocar aqui numa linha bem reta, saiu o Hugo Souza, veio o Rossi, saiu aí o volante Vidal, veio o Alan, e saiu ali o Marinho e veio o Luiz Araújo. Então o Flamengo tem se reforçado bem, né? Ainda está naquela questão de Claudinho, de La Cruz, a gente vai fazer até um vídeo para dar atualizado nessa questão de mercado. Então o Flamengo tem se reforçado bem, o time vem evoluindo com o Sampaoli, o time vem mostrando uma certa maturidade em alguns jogos, onde precisa saber se defender, onde está sendo mais assim
efetivo, mais preciso, né, nas poucas vezes que às vezes constrói um jogo mais difícil. O Flamengo tem peças ainda a ver assim, de reposição. Nas laterais a gente tem um problema, né? Talvez assim como o centroavante principal a gente tem um problema. O Flamengo tem ameaça de perder jogadores. Mas no contexto geral, a capacidade de subir aí, o Flamengo tem um potencial ainda a alcançar. Então a tendência é que o Flamengo cresça cada vez mais na temporada, né? Passou agora para a semifinal da Copa do Brasil, né? Ao eliminar o Atlético Paranaense, vai enfrentar o Olímpia, que talvez não seja um time tão assim difícil do Flamengo enfrentar, então tem chance de avançar para umas quartas de finais de Libertadores. E no Campeonato Brasileiro hoje é o segundo colocado, né? Vai jogar um Fla-Flu agora domingo e segue aí por enquanto na expectativa de diminuir essa diferença para o Botafogo, tá? Então assim, vamos pegar aqui um gancho do nome do quadro do programa Sai do Muro. Eu convido você, torcedor rubro-negro aqui que nos segue no Flanais, a dar a sua opinião. Saia do muro e diga, na sua opinião, quem briga pelo título, quem briga pela vaga na Libertadores, quem vai ser rebaixado, na opinião de vocês, quem briga contra o rebaixamento, quem vocês acham que será o campeão. Deixa aqui suas opiniões, é muito importante pra gente. Se inscreva no canal, aqueles que não são inscritos. Saudações rubro-negras, até o próximo vídeo, valeu!